Televidente, danke back conosco de meu programa Coffee Notícia, meu programa favorito de minha, que ainda me está brindando programa, desayuno, noticiero e informativo. Nós estamos bezig geworden com o aspecto informativo, educativo, papiando com o Dr. René Rosalia, Dr. Meester. René Rosalia, então nós avisa desse primeiro espaço comercial, que nós vamos back, nós temos sua opinião, nós podemos ter corante, para bem bala e era. Tem uma peça agora aqui, Mondi Mitabai. Tu rende na pessoa sa hopi bom, de que se trata aqui. Mintei para abrir herida, pero Senhor Rosalia estudia a história de Tambu como um conceito de resistência de nosso povo. Então, é seu pensamento em torno um que outro. Me te puntrele, que é saque de sentido de Tambu de sua origem, então com é para desarrollar assim aqui. So, é bom vender assim. É mensagem, com outra palavra, nosso povo que é produtor aqui. Como você mira a coisa aqui? Bom, seguro é cantica de Tambu, muito me trabalha, a sali dal pega mesora, então via meio social ela plama pisa e estava tópico de conversação bastante largo de hopi ambiente. Se nós vamos Tambu, nós visa esta quadra exatamente o Tambu seu objetivo. Isso é a atualidade. Costa que passa mesora tabira tópico para ser cantar na Tambu. Tem também que está cantando na tumba. Se também está uma forma que pode cantar off, por exemplo, de cantica depende da temporada. Porque também da temporada de Seul, da papel de passado. Okay. Seul não, está sali de Hofi, de Kunuku, vai magazine. Então também tem cantica para ser cantada. Então, a cantica também está basada na atualidade. É algo maneira passa agora aqui. Se ela passa é tempo já. Então, tem a temporada de marcha de wapamento, tem cantica de Seul também é a zona. Mas de nossa cultura, de nosso sistema, na temporada de Tambu. É noutra temporada de Tambu, mas Tambu, com sucessos aqui, inspiração de cantadora está mesora, mesora. Ok. Então, Pincho, onde é pessoa cantador e compositor, que não talaga nada passa. Mesora é a stel pone lá. Essa aqui ela decidiu mandar mesora, tem que a stel para fim aí. Ok, vamos compreender. Essa aqui ela stel mandar mesora, pessoa ela mira e Pincho conhece a circunstância, conhece o ambiente. Então, mesora ela manda. Atualidade, costa que passa, canta na mesora e de outra maneira protesta. Se cantica tem um aspecto chistoso, mira, mas tem significação. Até a protesta contra essa situação, se escuta peça bom também, dente, ela mostra que não, é coisa que dá robês, sobre servidor do povo de escrever para você. Sim, e proteção. Sim, proteção. Mas, nada momento, é uma cantica de protesta, é uma cantica de atualidade, com mesora e cantadora de Tambu está trago, mesora. Pero vez mais, é de caso que é Tambu, pero nossa cultura conhece mais ocasionam, caminha e sucesso assim aqui também de lado. Também tem cantica de trabalho, que men ora cantadora está trago. Se arriba conosco, ou tanto atrás, nanta coba canal, tu hopiene, tu coba canal, nanta canta cantica de pique, por exemplo. Bote um exemplo disso aí? Bote um exemplo de cantica de pique? Bom, hopi exemplo de cantica de pique. Canta uma hora aqui, foi boa cabeça? Canta sim. Bom, tá bom. Não, me pode cantar. Sim. Pero, de apertar a hora que eu penso, me também pode programa tarde. Ok. Só me disse 5 minutos, eu pensei. Ok, tá bom, vamos compreender. Den cantica aqui, por tem também um mensagem que
é fenômeno, é função de autoridade. Autoridade em todo sentido de palavra, começar nem maior de caso. Que nós somos holandeses, está brokel af, está baixando de outro. Se o mestre bisa servidor, protegota para arriba, é auto, então, é caso aqui, um coisa que está passa com não está quadra com a função de uma autoridade. Sociologicamente, mira como antropólogo cultural também. O que você pensa de esse fenômeno aqui para o aspecto de autoridade na autoridade policial, a função de uma autoridade em comunidade? Bom, me quer que o sucesso assim sempre tacha a autoridade. Pero sucesso assim não está aislado. Não está aislado nesse sentido que não dá momento dentro de poder na cotidiana sociedade, dentro de poder na cotidiana em qualquer instituição, sempre vai haver exceção. Pois basicamente tem que ter em conta que tem molina de vida, tem exceção e tem coisa que passa. Se você lê no Corão, também um de Corão que tem uma entrada policial, e se um vai arrestar, atira de polícia. Então, um sinal que a autoridade não nem respeitar mais. Não está tirando de back. Sim, isso aí significa fora de respeito, significa que a oposição ou a criminalidade está virando mais pior. O nível de perigo está subindo. Que me hora polícia antes para assim sua entrada judicial. 30 pessoas espera que te tire de baixo, e não pode ser mais assim. Mas nada tá tem que preparar, mas não vai com chaleza de bala, que não também naturalmente está na altura que a criminalidade está subindo. Pois basicamente para vir back de uma sociedade, botar sempre que é parte de formação, mas se quer tomar lugar, a formação, porque formação na televisão, formação na rádio, formação em Corão, formação em escola, formação em bairro, formação general de civismo, mas se toma lugar constantemente para evitar ou minimalizar o sucesso que sempre por tomar lugar de uma totalidade. Ok, também para salvaguardar é símbolo de autoridade de uma comunidade. Sim. Bom, René, patrimônio nacional, mercado flotante, que é a sua opinião? Bom, este é um ponto, lá que nós vimos, se não chega na barco, não? Nós conhecemos barco, tempo que realmente estava um mercado flotante, sobre um tempo o barco não estava também para na Ecada e na Chaca Priles. Sim. Então, o venezuelano está para dentro do barco, então o produto não estava dentro do barco, então o cidadão está para na canto e você mira o barco, então abrir e você mira a mão, então não estava para comprar. Então, o tempo estava um mercado flotante real. Então, um mercado flotante está um mercado que está tomando lugar riba boto. Seja, você vem com boto, vem comprar coisas, se com outro boto, ou você vem na pia, vem comprar coisas, se com a gente, que tem o produto não tem um boto. Então, agora aqui, o produto não está riba terra. Riba aqui, então o boto está para trás, o boto está cas, caminha e venezuelano está viva. Se nós vamos acercar o mercado flotante, nós vamos back de quantidade de anos que está existir. Mais que 100 anos. Sim, que está existir, significa que não é algo que o povo cria. Então, essa aqui é uma coisa mais bonita, criar de venezuelano e yugoslavo. So, uma simbiose, uma relação simbiótica mais bonita mesmo. Camina é venezuelano, está 13 produtos, que o yugoslavo está compra. Mas o yugoslavo tem benefício, foi e o venezuelano também. Porque o venezuelano também foi de um povo na costa, um povo que está planta, um povo que está pisca.
Anto, nang mercado euro está pueblo de Corsou. Anto, ela cria zona de puna, camina e nang, tem venezuelano que o Corsou topa outro, camina e ama de casa que também compra coisa, tá dentro de conversação com o venezuelano, anto, esta bisa venezuelano, bentung, banco sa fo, que menti intercâmbio de compramento de nível popular, tradicional, de pueblo. Então, Einang é ama de casa por negociar bom preço. Esta parte de economia general de pueblo. Esta cultural e tradicional. Algo bonito. Que cresce em tempo, que passa de geração para geração 20 anos. Durante mais que 100 anos. Mais que 100 anos, 20 anos. Então, isso significa que nós temos produto cultural que nós temos que respeitar. Esta parte de Puna, esta parte de Willemstad. A colmo, a Unesco declara Willemstad como patrimônio mundial. Então, patrimônio mundial que é o Willemstad, Puna, outra banda escala com Peter May, na nota de nós somos, nota de intermundo. Esse significa? Esse significa. Ok? Então, temos uma responsabilidade, nós, e o mundo tem uma responsabilidade para cuidar, para que mais ou menos que mesmo formato, que mesmo intenção, que estava tendo originalmente no momento que a declarei patrimônio mundial. E barco não, desde mais que 100 anos, a parte de patrimônio mundial. E sítio é também. Como não? É sítio e é conteúdo. Okay. É sítio, maneira tal que vou mirar que barco não para. Sim. Pero também seu conteúdo tem sentido que está bem com fruta para vender. Então tem encontronaço, tem uma relação entre o que só que está compra e o venezuelano que vem para vender. É diariamente tem algo cultural está tomando lugar, que havia parte de Corsou, sua história, e parte de Corsou, sua cultura. E também parte do mundo. Sim, automaticamente parte do mundo, sobre, por exemplo, como que Corsou, dentro do booking de foto, que está propagar Corsou, para gente bem, está propagar e barco não flotante. Não também está para. Fora de fachada de Handelskade, é brug flotante, está propagar a sinagoga mais bio do hemisfério ocidental, está propagar também barco não. Também nós estamos usando barco não como marca mundial, então nós que para gente bem wak não. Então automaticamente tem responsabilidade. Correto. Então, por uma responsabilidade, nós não podemos governar, dirigir o país aqui, que começar com nós, tem um sistema de governação, que nós estamos votando para um parlamento, que nós temos que brincar agora, e nós temos uma luta para a parte integral aqui de nosso patrimônio, uma relação cultural, e também se pergunta na hora, de como também que essa aqui, também que sinagoga. De conta esse sinagoga é um cantor de governo, mas é difícil, toch? Então, assim, é sobre o estudos colégio de Ministério de Onderwijs, de ensinança, que põe que tem poder, não força, não que pode chegar a algo assim popular, cultural, assim fácil, sem roupa resistência do povo aqui. Então, outra parte não que também, esta parte não inherente, integral de nosso patrimônio nacional, cultural, internacional, de conta mística que sei, não? O que está passando aqui? Bom, naturalmente tem um motivo que a governação atual está mexendo no barco, não? Passou a vista, não traz o mandato de Holanda, um partido, um governo pró-colonialismo, pró-holandês. Você vista agora que a Holanda dá uma opdracht para costa que te fez for? Bom, é costa não, é mercado flotante. Sim, bom, lá que nós vimos assim aqui, me não pode visa, esse.
Pero lo que sí, vota cuestionar el hecho, vota visa, tú reconoces como acaba de explicar ahora de responsabilidad de un país para algo que está patrimonio mundial, que tú eres experto en que el gobierno tiene, que experto en de monumentos zorro que tiene a Corsol. Imaginame que o governo lo mesterá, mas que está consejo natino que também se governo hey é coisa que dá assim não por, então me tá dúvida que não há nenhum consejo, mester tem consejo que também você está cometendo erro, ao hecho que está seguindo toch, então agora está podendo pensar que tem outro plano. Então, pero, me avisa, bom mester acerca UNESCO é o para se cambiar fundamental assim, não? Sobre a regra de responsabilidade para patrimônio nacional, patrimônio mundial, avisa o controle de UNESCO tem para se cambio de conteúdo e cambio físico sobre por assim certo caminho câmera físico, pero com autoridade ou autorização de UNESCO. Então, foi no momento que declarar parte do mundo como patrimônio mundial é responsabilidade da UNESCO e não do divo mais como governo. Boa responsabilidade que eu tenho como governo está só para conservar e só para não lá deteriorar después tempo lo cual que ser declarado monumento mundial en temas. Pues, matende el ministro de Papia. ¿Cuál ministro? Ministro Martina. Steven Martina. De Economía. Sí. De Papia. De Partido MAN. Sí, de Papia de un diálogo democrático. Também tem diálogo democrático dia 31 de maio. Então, lo que sale fora do diálogo democrático, esse aí é o governo lo executar. Também o diálogo democrático, sua pergunta está, o que tem que fazer com já Caprios Carlos? Então, me dá coisa assim, quase me porque você está ponto de manejo, tá? Se você vê, senhor Steven Martina está ganhando? Não, me quase me porque que governo por ter ponto assim, né? Governo que tem que governar, que tem que executar manejo, então que tem que ter em conta também com manejo cultural, com manejo econômico popular, pessoa é o qual está passando. Quizás a opinião também se coi da parte da economia, mas o que está passando é barco na parte básica de economia popular. Economia tradicional popular que dentro do país que tem que conservar. Por exemplo, se pescador subir na mão com para pescar e chega a tarde 3 horas, terra, e que pescar e põe no seu barco picó, corre dentro barrio, vende, a parte de economia popular, tradicional, algo que governo tem que promover sobre bonomeses, para a economia e a situação do povo se deteriorar, que botar com pobreza extrema, que bem que tu costa vai pegar. Que tipo de economia tradicional popular e com ele tá corre afgana, com baque de sua cabeça bem pescar, tem barrio, bom nome se aplica regra holandês de ventvergunning. Estricto ribanan kunang no pode subir caibas na digo a qual tipo polícia também que mesmo tem que promover também o desenvolvimento de normalidade de economia tradicional popular. Então nós trabalhando na Corsol de uma direção europeia caminha turcos que está sucedendo nós que bem regulamentar de lei lagando mais atique espaço para o povo que nós mesmos visa é esse traço entrada que tem que mover, então nós mesmos trobe de mover, de exigir o que o Holanda exigir de vender. Então, dentro da mesa tem caia e lugar no caminho no mestre de evento vergunning.
Camina bota llega. Holanda te exigir, tá nem ficar com bota bisa to, com bota de opinião que Holanda tem man e pensamento, influência de equipamento de barco venezuelano aqui, e mercado flotante caminha e tá aí não? Não, me não tá bisa sei, me lo que me tá bisa tá mais bem, me não tá querer. Sei. Ah, ok, bom. Me tá querer, sei. Se me tá querer, experto na holandês, que tá seguir a linha de cultural de UNESCO, mesmo me se saco é coisa importante. De outra banda, me tá papia de mente de ambtenaar e político e parlamentar Yugoslav. Ok. Que sua mente tá bisele que tu cos vai ordenar ni gente não se laga subir caia bem de piscar. Sobre MC está reglamentar, maneira na Holanda. Ja? Ok. Passou esta dengue então ora o jurista está sim tá atrás. MC bini com uma legislação para puna, então de passado mas chega de proponer diferente b para declarar certo caia de puna livre para gente pode chegar pida kami pushi habiebo pone su produto de artesanía vende so e kaya kaya camina artesano poi llega vende Ok. cosa de manera palabra malo por que men tu cosa está reglamentado no botar si vos querés reglamente de ley no kaya tal e llega vende y regla tal bota la controle. Okay. Pero no estaba lleno de una dirección camina turcos de economía tradicional popular para ser aguanta anto ayabana nang botaya e desarrollo nang manera la fogata etcétera que gente extranjero también llega que 3 vidas terreno de gobierno ribacaya coba zenput camina nanta dump zeta sushi denje dañando medio ambiente nanta sin vergunning sin nada começa a vender nanta duna ni yucor sau trabalho anto ora beni dilante com não tem papel ministro da saúde já vai na visa tu não sei isso não está regra bana Então, a senhora com atrás o caso terreno quanto visa ela que é ilegal e se da baixebo. Exato também esse tá É a situação de Corsol Avenida 2018. Sim, é tá horta 3 vidas terreno que está com então é maneira que o pick-up parqueire também não para piscar para pida entrada e tem kit fazer você inventa cara. Ok. Triste Corsol 2018, pero mais triste ainda que é habitante de Corsol e EU de Corsol está permitir e constante ainda. Hope trabalho para você, para nós tour, que trane em mente de Corsol novo, mente liberal. René, nós chegando no final do programa aqui. Assim, né? Assim é também. Pero da primeira vez que o tem programa aqui, passou muita gente, que tem mais coisas, que nós não atoch, e me também invitava dia mais. Ok. Bom? Bom. Me dá toch 1 minuto. 1 minuto só, para se botar mensagem, cortigo de 1 minuto, a câmera, visa televidente algo. Sim, bom, o que me pode dizer de 1 minuto aqui está, o povo de Corsol, mestre, aí chega um momento que nós mestre começa a pensar, que o Corsol tem que virar back de nós. Porque nós temos suficiente potencial, riba Corsol, suficiente gente que pode pensar, suficiente gente positiva, que nós podemos tomar Corsol back de nós mãos, então assim Corsol grande, mais grande que o Corsol está na América, que nós unam com o beisebol. Nós podemos ser Corsol como país também, mais grande. René, boa mensagem para acabar simanco, né? Televidente, assim é que nós chegamos a outro episódio, outro capítulo, outro programa. Coffee Notícia. Eu desejo feliz fim de semana. Anto, Teja Luna, com Deus que.